Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem? Eu quero nessa aula revisar com você um assunto que é muito importante dentro da química, que é a relação de alguns conceitos quantitativos: massa, quantidade de matéria, quantidade de átomos ou moléculas e também o volume. Então, para começar, vou aqui pegar o gás nobre hélio. A gente consulta a tabela periódica e a gente vê lá que a massa do elemento químico hélio é 4. Então, a sua massa molar vale quanto? 4 grama por mol. Massa molar sempre é gramas por mol. E aí, o que você vai interpretar em cima do 4 gramas por mol? Você interpreta isso aqui, olha, que 4 gramas é a massa de cada 1 mol de hélio. Tranquilo, gente? Essa relação é a simples interpretação desse valor. E 1 mol de átomo são quantos átomos? Vocês se lembram daquela linha de raciocínio? Quando se fala a palavra dúzia, você associa com 12 unidades. Quando se fala a palavra dezena, você associa com 10 unidades. E quando se fala a palavra mol, você vai associar com quantas unidades? Aproximadamente 6 vezes 10 a 23. Se você quiser ser mais preciso, você pode usar o 6,02 vezes 10 a 23. Mas a maioria dos exercícios faz esse arredondamento. Agora atenção, como o hélio é átomo, então nós temos 6 vezes 10 a 23 átomos, ok? Agora nessa relação, nessa cadeia de informações, eu quero colocar mais uma informação. Eu quero colocar a informação volume. Aí nós temos o seguinte: o volume de um átomo, o volume de uma molécula, depende das condições de temperatura e pressão do meio no qual se encontra. Então, uma condição de temperatura e pressão que é muito trabalhada é a temperatura de 0 graus Celsius e pressão de 1 atmosfera. Graus Celsius é a unidade de temperatura, atmosfera é a unidade de pressão. E essas condições de temperatura e pressão, elas são chamadas de condições normais de temperatura e pressão. Nós usamos a abreviação CNTP. Aí, no caso do hélio, na CNTP, a 0 graus Celsius, 1 atmosfera, o hélio é encontrado na fase gasosa. Você não precisa saber isso de cor, isso daí é dado no enunciado. Então, se ele é um gás na CNTP, nós temos aqui um valor fixo. 1 mol de qualquer gás na CNTP vai ocupar o volume de 22,4 litros. Tudo bem? Então, nessa relação, nós amarramos quem? Gramas é a unidade de massa. Mol é a unidade de quantidade de matéria. Átomos é número de átomos mesmo. E litros é a unidade de volume. Ok? Vamos dar mais um exemplo? Então, por exemplo, gente, uma molécula chamada metano, cuja fórmula é CH4. Então vamos calcular a massa do CH4. Então você consulta a tabela periódica e você vai ver que a massa do hidrogênio é 1 e a massa do carbono é 12. Basta consultar a tabela periódica. E aí em cada molécula nós temos 4 hidrogênios. Então 1 a gente multiplica por 4 dá 4. Em cada molécula 1 carbono. Então 12 vezes 1 dá 12. Aí somando 4 com 12 dá 16. 16 o quê? Massa molar é 16 gramas por mol.
Tudo bem? Então, o cálculo, gente, da massa molar é um cálculo fundamental, tá? É um raciocínio bastante básico, mas ele é fundamental. Agora nós vamos desencadear uma série de informações. Como é que você interpreta 16 gramas por mol? Que para o metano, 16 gramas é a massa de cada mol. Para o hélio, 1 mol de hélio tem a massa de 4 gramas. Para o metano, 1 mol de metano tem a massa de 16 gramas. E 1 mol corresponde a quantas entidades? 1 mol são 6 vezes 10 a 23. Preste atenção. Como o hélio é átomo, eu uso a palavra átomo. Agora, metano é uma molécula, então eu uso a palavra molécula. Ou seja, 6 vezes 10 a 23 moléculas de metano tem a massa de 16 gramas. Agora eu quero enganchar volume. Mas o volume, né, de uma quantidade de moléculas depende das condições de temperatura e pressão. Então vou pegar aqui uma temperatura de 0 graus Celsius e uma pressão de 1 atmosfera. Borges, só existe 0 graus Celsius e 1 atmosfera? Não. Existem outras condições. É que aqui, gente, entra um valor que existem muitos exercícios que fica cobrando de cor da gente. Então, em primeiro lugar, essas condições de temperatura e pressão nós chamamos do que mesmo? CNTP. Condições normais de temperatura e pressão. Então, nessas condições normais, o metano ele é encontrado na fase gasosa. Você não tem obrigação de saber essa informação, tudo bem? E se ele é um gás, existe um dado fixo. 1 mol de qualquer gás na CNTP ocupa qual volume? 22,4 litros. Então, mais uma vez, gente, nós amarramos quem aqui? Gramas é unidade de massa, mol é unidade de quantidade de matéria, número de moléculas é número de moléculas mesmo, e litros é unidade de volume. Espero que você esteja entendendo. E agora deixa eu aproveitar para fazer aqui um raciocínio. Preste atenção. Gente, o metano é uma molécula. Ela é constituída por 1 carbono e 4 hidrogênios. Nós até podemos imaginar assim, olha. Um átomo de carbono e ligado a ele nós temos 4 hidrogênios. Tá? Se você lembrar de ligação covalente, essa molécula tem esse formato, olha. Ela é uma molécula tetraédrica, a hibridação do carbono é sp3, cada carbono faz 4 ligações covalentes e cada hidrogênio faz 1. Então, como é que eu interpreto, gente? Em cada uma molécula eu tenho um carbono. Então, se eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas, eu vou ter o que aqui? 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Por quê, pessoal? Porque em cada molécula eu tenho um carbono. Então, a quantidade de carbono é a quantidade de molécula. Se eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas, eu vou ter 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Agora, em 6 vezes 10 a 23 moléculas, quantos átomos de hidrogênio existe? Então, você pensa assim, olha, em cada molécula há 4 hidrogênios. Então, em 6 vezes 10 a 23 moléculas, para eu saber a quantidade de hidrogênio presente aqui, basta pegar esse número e multiplicar por 4. 6 vezes 4, 24, vezes 10 a 23, o quê? Átomos de hidrogênio. Você entendeu? Cada molécula carrega 4 átomos de hidrogênio, tá?
Agora, se nos perguntar quantos átomos totais, agora nós temos dois caminhos. O primeiro deles é somar. Quanto que é 6 vezes 10 a 23 mais 24 vezes 10 a 23? A gente soma aqui, olha. 6 com 24 dá 30. 30 vezes 10 a 23 átomos ao todo. Ou a gente pensa assim, olha. Em cada molécula existem 5 átomos. 1 carbono e 4 hidrogênios. Veja que são 5 bolinhas. Em 6 vezes 10 a 23 moléculas, quantos átomos eu tenho? É só pegar esse valor e multiplicar por 5. 5 vezes 6, 30 vezes 10 a 23. Tudo bem? Só avisando, gente, que é muito comum nos exercícios de química dessa matéria os números serem trabalhados em notação científica. O que é notação científica? É quando nós temos, por exemplo, um número A que multiplica uma potência de 10. Esse número A, pode ser positivo, pode ser negativo. E esse A, gente, sempre é maior do que 1 e menor do que 10. Podendo ser 1, mas não podendo ser 10. Então, por exemplo, 6 vezes 10 a 23 está em notação científica, porque 6 é um número maior que 1 e menor que 10. Mas 24 vezes 10 a 23, 30 vezes 10 a 23, não está em notação científica. Então eu vou transformar agora, tá? É como se a vírgula estivesse aqui, olha. E aí eu costumo brincar assim, olha, se você pega a vírgula e você desloca à esquerda, o expoente eleva. Então, de 23 vira 24. Você entendeu? Vamos lá. A vírgula está aqui, olha. Se você pega a vírgula e desloca à esquerda, o expoente eleva. De 23 vira 24. Agora sim está em notação científica. Só para brincar, se você pega a vírgula e desloca para a direita, o expoente diminui. Então vou deslocar para a direita, voltando 24, diminui para 23, ok? Tá aqui a vírgula. Eu vou deslocar para a direita. Então o expoente diminui. Você conseguiu captar o meu esquerda eleva, direita diminui? É uma forma da gente poder e aí, se virar com essas notações científicas na hora de ter que deslocar a vírgula. Tudo bem? Então vamos agora resolver alguns exercícios. Eu vou resolver exercícios agora desse material, o SAS 6, no caso ali, página 11, exercício 2. Eu vou ler o enunciado e sempre vou colocar aqui na lousa as informações necessárias para resolver o exercício. Então diz assim: estudos apontam que a amônia, presente na fumaça do cigarro, aumenta os níveis de absorção de nicotina pelo organismo. Nos cigarros canadenses, por exemplo, os níveis de amônia, NH3, são por volta de 8,5 mg por cigarro. Sabendo disso, qual é o número aproximado de moléculas de amônia na fumaça emitida pela queima de um cigarro canadense? E aí o enunciado dá o chamado número de Avogadro, que é o 6 vezes 10 a 23, e a massa molar da amônia. Então veja, gente, o enunciado está dizendo que em cada cigarro há 8,5 miligramas de amônia e está querendo saber qual é o número de moléculas, qual é a quantidade de moléculas presentes aqui nessa massa. Vamos, em primeiro lugar, encontrar então a massa molar da amônia. Consultando a tabela periódica, você vai ver que a massa do elemento hidrogênio é 1 e a massa do nitrogênio é 14.
Não há necessidade de se decorar esses números, são dados na tabela periódica. Em cada molécula há 3 hidrogênios, então o 1 deve ser multiplicado por 3. Em cada molécula há um nitrogênio, então 14 tem que ser multiplicado por 1, e aí somando dá 17. 17 o quê? A nossa massa molar. 17 gramas por mol. Massa molar sempre é gramas por mol. Vamos desencadear alguns pensamentos em cima de 17 gramas por mol? O que a gente pode interpretar 17 gramas por mol? Que 17 gramas é a massa de cada 1 mol de amônia. E 1 mol de amônia são quantas moléculas? 6 vezes 10 a 23 moléculas. E que nas CNTP, condições normais de temperatura e pressão, como ela é um gás, ocupa qual volume? 22,4 litros. Se a substância for um sólido ou for um líquido, o 22,4 litros não funciona. Aí, para se saber o volume, o enunciado deve dar a densidade. Você se lembra que densidade é uma grandeza dada pela relação da massa pelo volume? Então, nós temos aqui a massa, tá? Então, nós temos a massa, aí o enunciado dá a densidade, e aí com essas duas informações nós encontramos o volume, que é o que deve ser dado aqui. Mas se for gás, sempre vai ser 22,4 litros. Então montamos a nossa relação. Tudo bem? Bom, o que o enunciado pergunta? Qual é o número de moléculas? Então a nossa incógnita vai aqui, olha, embaixo do número de moléculas. Qual foi a outra informação? 8,5 miligrama. Então nós colocamos aqui, olha, embaixo de massa, 8,5 miligramas. Massa embaixo de massa, número de moléculas embaixo de número de moléculas. Então como é que fica a regra de 3? 17 gramas de amônia é a massa de 6 vezes 10 a 23 moléculas. 8,5 miligramas é a massa de N moléculas, é o que está sendo perguntado. Então, gente, nessa relação, nesse exercício, a gente não precisou do 1 mol e também a gente não precisou do 22,4 litros. Borges, se não precisou, por que você colocou? Eu coloquei, gente, porque eu quero treinar com vocês essa cadeia de raciocínio. Nesse exercício, não precisou do 22,4 litros. Existe um outro exercício que vai precisar. Aí, com o tempo, se você se dedicar um pouquinho, você já vai fazer a regra de 3 direto, tá? Bom, só que agora, na hora de fazer a regra de 3, nós temos aqui um probleminha. Nós temos um penetra. E o penetra, gente, é um mili. Porque se aqui está em grama, a unidade só pode ser grama. Então a gente tem que se livrar desse mili. Então vamos aqui lembrar algo importante, tá? Existem 2 prefixos que aparecem muito na química. O prefixo mili, como nesse caso, tá? Então o M, e o prefixo quilo. É o outro cara que aparece com muita frequência. Então, mili vem de milésima parte. Milésima parte significa dividir por 1000 ou multiplicar por 10 a menos 3. Então, mili é sinônimo de 10 a menos 3. Nós podemos substituir mili por 10 a menos 3 e vice-versa. 10 a menos 3 podemos substituir pelo mili. E quilo significa 1000, multiplicar por 1000. Então, a gente pode substituir o quilo quando ele aparecer por 1000. Então, atenção, gente, que isso daqui, olha, vai ser mais ou menos comum nos exercícios, como foi nesse daqui.
Então vamos lá. O número 8,5 miligramas, como é que a gente vai reescrever? 8,5 vezes 10 a menos 3 gramas. Multiplicando o cruzado, n vezes 17, 17n é igual a 8,5 vezes 10 a menos 3, vezes 6 vezes 10 a 23 dá quanto? 8,5 vezes 10 a menos 3, vezes 6, vezes 10 a 23. Eu só multipliquei cruzado. Aí o 17 que está multiplicando, ele vai passar dividindo, tá? E aqui, gente, basta você ter alguma percepção matemática, esse 8,5 e esse 17 a gente vai dar para simplificar. Se eu transformar esse número aqui, olha, em 85, 85, gente, é o quíntuplo de 17. Então eu vou fazer essa transformação, olha. Eu vou pegar essa vírgula e deslocar para a direita, então o expoente diminui. Diminui é ir de 10 a menos 3 para 10 a menos 4. Vamos lá? 85 dividido por 17 vai dar 5. Agora, 5 vezes 6, 30. 10 a menos 4 vezes 10 a 23. É a tal da multiplicação de potências de bases iguais. Conserva-se a base, somos expoentes. 23 menos 4 dá 19. Então tá aqui, gente. Em 8,5 miligramas de amônia a 30 vezes 10 a 29 moléculas de amônia. E aí, gente, é interessante que se você procurar aqui nas alternativas, não há esse valor, porque está tudo em notação científica. Então, vamos lá. A vírgula está aqui, não tá? Se eu pegar a vírgula e deslocar para a esquerda, o expoente eleva. Eleva de 19 para 20. E essa resposta a gente encontra na letra D. Então espero que você esteja entendendo. Falar em 8,5 miligramas de amônia implica em 3 vezes 10 a 20 moléculas de amônia, tá? Aí, gente, deixa eu só comentar. Existem exercícios que fazem uma pergunta além. Eles não querem saber exatamente a quantidade de amônia. Eles querem saber, por exemplo, quantos átomos de hidrogênio há ou quantos átomos de nitrogênio há. Você entendeu? Então, o que você tem que fazer? Em primeiro lugar, você tem que encontrar aqui a quantidade de moléculas. Tudo bem? Em primeiro lugar, você encontra a quantidade de moléculas. Como é que a gente lê a molécula da amônia? A gente lê assim, olha. Cada uma molécula de amônia existe o quê? Um nitrogênio e 3 hidrogênios. Então, se em cada molécula de amônia há um nitrogênio, se eu tenho 3 vezes 10 a 20 moléculas de amônia, eu vou ter o quê? 3 vezes 10 a 20 átomos de nitrogênio. Gente, por que é o mesmo número? Porque em cada molécula da amônia há um nitrogênio. E quantos hidrogênios? Em cada molécula da amônia há 3 hidrogênios. Então, para saber a quantidade de hidrogênios, eu multiplico por 3. Multiplicando por 3 dá quanto? 9 vezes 10 a 20 átomos de hidrogênio. E se perguntar a quantidade de átomos totais, em cada molécula da amônia, quantos átomos tem? 4. Um nitrogênio com 3 hidrogênios totalizam 4 átomos. Então, para saber a quantidade de átomos, basta pegar a quantidade de moléculas e aí você multiplica por 4. 3 vezes 4 vai dar 12 vezes 10 a 20
átomos totais, se o enunciado fizer essa pergunta. Ok? Vamos agora, gente, para um próximo exercício. Esse próximo exercício diz assim: considere que a impressão desta página consumiu cerca de 8 miligramas de tinta. Calcule a massa e o número de átomos de carbono utilizados na impressão desta página, supondo que 90% da massa da tinta seja constituída pelo elemento carbono. Então, gente, os dados são esses. 8 miligramas de tinta foi a massa usada para imprimir ali aquela página. E ele dá esse dado, que dessa massa, 90% dela é feita de carbono. Então, o carbono, gente, é um material escuro, é um material preto que vai deixar ali a impressão das letras ou dos caracteres, tá? E aí ele pede qual é a massa de carbono, eu uso letra M para massa, e qual é o número de átomos de carbono presentes aí nessa impressão, nessa tinta, tá? Bom, a primeira pergunta, gente, nem é química, é matemática básica. Qual é a massa de tinta? 8 miligramas. Então, 8 miligramas é toda a tinta. E o todo está para 100%. De todos esses 8 miligramas, quanto tem de carbono? 90%. Então, qual é a massa correspondente a 90%? Então, você pode fazer assim, olha, por regra de 3. Ou, qual é a massa de tinta? 8 miligramas. Como é que a gente encontra 90% de um valor? É só pegar esse valor e multiplicá-lo por 90%, ou 0,9. Então, 0,9 vezes 8 vai dar quanto? 7,2 miligramas de carbono. Então, acabamos de descobrir aqui, gente, a primeira resposta. Em 8 miligramas de tinta, há 7,2 miligramas de carbono. Repito, até agora, matemática básica, nem precisou da química. A química entra nesse momento, quando ele quer saber qual é o número de átomos de carbono nessa impressão. Então, consultando a tabela periódica, ou de repente você já sabe de cor, qual é o valor da massa do carbono? A massa do carbono é 12, mas eu quero massa molar. Então é 12 gramas por mol. Então como é que a gente interpreta 12 gramas por mol? Vamos lá, gente. 12 gramas é a massa de cada 1 mol. E 1 mol são quantos átomos? 6 vezes 10 a 23 átomos. Agora eu vou colocar uma heresia que nas condições normais de temperatura e pressão ocuparia qual volume? 22,4 litros. Borges, por que você falou heresia? Heresia, gente, porque 22,4 litros só serve se uma substância for gás. O que foi impresso lá na folha for gás? Não, foi partículas sólidas. Então, como o carbono é um sólido na CNTP, não se aplica aqui, olha, o 22,4 litros, ele só aplica para gás. Então, o enunciado, gente, vai deixar claro quando for um gás, tá bom? Então, o que a gente tem que descobrir? O número de átomos. Então, a nossa incógnita vai aqui, olha, número de átomos. O que nós temos? 7,2 miligramas. Então, vai aqui, olha, 7,2 miligramas. Eis a nossa regra de 3. 12 gramas é a massa de 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. 7,2 miligramas vai apresentar N carbonos.
E de novo, gente, apareceu aqui o fantasminha do mili, mas aí a gente já sabe como espantar esse fantasma, né? Show fantasma, show mili. Como é que a gente espanta, gente? Lembrando que mili corresponde a 10 a menos 3. Então, como é que fica a regra de 3? N vezes 12 dá 12N é igual a 7,2 vezes 10 a menos 3 vezes 6 vezes 10 a 23. 7,2 vezes 10 a menos 3 vezes 6 vezes 10 a 23. Aí, o 12 multiplicando passa, dividindo. Tudo bem? Temos aqui, gente, ó, uma simplificação bem tranquila. 12 é múltiplo de 6, né? 6 por 6 dá 1. 12 por 6 dá 2. 7,2 dividido por 2 dá quanto? 3,6. Quanto que é 10 a menos 3 vezes 10 a 23? Multiplicação de potências de bases iguais, conserva-se a base, somam-se os expoentes. Então acabamos de descobrir que em 7,2 miligramas há 3,6 vezes 10 a 20 átomos de carbono. Então agora eu vou procurar a alternativa que me dá esses dois valores, 7,2 miligramas de carbono e 3,6 vezes 10 a 20 átomos de carbono, que nesse caso é letrinha A de I love you. Ó, chique, hein? Tudo bem? Vamos fazer mais um agora, tá? Esse próximo exercício diz assim: o efeito estufa é um fenômeno de graves consequências climáticas que se deve a altas concentrações de CO2, dióxido de carbono, no ar. Considere que, em um dado período, uma indústria, entre aspas, contribuiu para o efeito estufa lançando 88 toneladas de CO2 na atmosfera. Então foram lançados 88 toneladas de CO2 para o ar atmosférico. O número de moléculas de gás lançada no ar naquele período foi aproximadamente quanto? Então ele quer saber qual o número de moléculas de gás carbônico. Tudo bem? Então vamos aqui, gente, em primeiro lugar, descobrir a massa molar do CO2. Consultando a tabela periódica, ou de repente você já sabe de cor, a massa do elemento oxigênio é 16, a massa do carbono é 12. Em cada molécula existem 2 oxigênios. Vezes 2 dá 32, em cada molécula tem um carbono. 12 vezes 1 dá 12, somando dá 44. Então a massa molar do CO2 é quanto? 44 gramas por mol. Como é que eu interpreto, gente, 44 gramas por mol? Eu interpreto assim, olha, 44 gramas de CO2 é a massa de 1 mol dele. E 1 mol são 6 vezes 10 a 23 moléculas e que, se estiverem nas condições normais de temperatura e pressão, então, gente, pelo contexto do exercício, o CO2 é um gás, não é? Então se aplica quem? O 22,4 litros se perguntar. Então é aquela nossa famosa relação que amarra quem? Massa, quantidade de matéria, quantidade de moléculas e volume. Aí o que o exercício pergunta? Qual é o número de moléculas de CO2? Então a minha incógnita vai ser número de moléculas de CO2. 88 toneladas de CO2. Gente, toneladas é a unidade de massa. Então esse valor aqui tem que ser colocado debaixo de massa. Mas veja aqui um probleminha acessório. A massa aqui está em gramas e aqui está em toneladas. Então a gente vai ter que fazer uma conversão aqui. Gente, atenção. 1 tonelada
corresponde a 1.000 quilos. Agora, ainda tem um bendito do quilo aqui. E o quilo significa o quê? Você se lembra? Quilo é sinônimo de 1.000. Então, isso aqui é igual a quanto? Ó, 1.000 vezes 1.000. 10 ao cubo vezes 10 ao cubo dá quanto? 10 à sexta. É a tal da multiplicação de potências de bases iguais. Conserva-se a base, somam-se os expoentes. Ou seja, resumindo a história toda, tonelada corresponde a 1 milhão de gramas. Então, 88 toneladas corresponde a quanto? 88 vezes 1 milhão de gramas. Então, como é que fica a regra de 3? 44 gramas de gás carbônico é a massa de 6 vezes 10 a 23 moléculas. 88 toneladas vai ser a massa de N moléculas. Então, nesse exercício, a gente não usou um mol e também não usou o 22,4 litros. Mas tem exercício que vai usar, tá bom? Então, vamos lá? N vezes 44, 44N é igual a 88 vezes 10 na 6, que multiplica 6 vezes 10 a 23. Aí, o 44 multiplicando vai passar dividindo. Aí nós temos 88 dividido por 44 dá 2. 2 vezes 6, 12. 10 na 6, que multiplica 10 dá 23. Multiplicação de potências de bases iguais. Conserva-se a base, somam seus expoentes. Tá aqui, gente. 12 vezes 10 dá 29 moléculas de CO2. E aí eu vou procurar se tem alguma alternativa que dá esse valor. E não há, gente. Por quê? Nós temos que colocar em notação científica. Então a vírgula tá aqui, olha. Se a gente desloca a vírgula para a esquerda, o expoente eleva. Eleva é de 29 para 30. 1,2 vezes 10 na 30, que está na letrinha D. Tudo bem, pessoal? Tá? Vamos para mais um exercício. Nesse nosso último exercício, eu vou ler a partir do parágrafo que diz: o conteúdo de cálcio de um leite em pó é de 20 gramas por quilograma. Então, eu já interpretei aqui, olha. Nós temos 20 gramas de cálcio por quilograma de leite em pó. É isso que o enunciado está dizendo. Cada quilo de leite vai apresentar 20 gramas de cálcio. Para a ingestão de 0,1 mol de cálcio, calcule a massa desse leite em gramas a ser ingerida. Então, para ingerir 0,1 mol de cálcio, qual é a massa de leite? O texto anterior, gente, que eu acabei pulando nessa minha leitura, explica bem, gente, que o cálcio ele é encontrado na forma de íon. Como ele está na família 2A, ele forma cátions com carga mais 2, tá bom? Então, consultando, né, a tabela periódica ou o próprio enunciado, qual é a massa do cálcio? A massa do cálcio é 40. Agora, essa carga mais 2 interfere na massa 40 do cálcio? Não, porque mais 2, gente, está relacionado à perda de 2 elétrons, e a massa do elétron é desprezível. Então você mantém o 40, e se a massa molar é o quê? 40 gramas por mol. Vamos lá. Como é que você interpreta 40 gramas por mol? Que 40 gramas é a massa de cada 1 mol, que corresponde a quantos átomos? 6 vezes 10 a 23 átomos. E se fosse um gás na CNTP, ocuparia 22,4 litros. Não é o caso aqui. Tudo bem? Então, vamos lá, gente. Bom, veja que em cada quilograma de leite, nós temos o quê? 20 gramas de cálcio. E aí, a pessoa quer saber qual massa de leite que deve ser ingerida para ingerir quanto?
0,1 mol de cálcio. Então aqui, gente, nós temos dois caminhos, os dois são válidos. Converter 20 gramas em mol para comparar ou converter mol em gramas para poder comparar. Tanto faz. Então, eu vou transformar esse 20 gramas em mol, tá? Então, olha, eu sei que 40 gramas está para 1 mol. 20 gramas vai estar para quantos mols? Então, nesse caso, nesse exercício, até que enfim, eu nem vou usar o 6 vezes 10 a 23. Então, olha, você percebe com tranquilidade que 20 gramas não é a metade de 40? Então, quantos mols vai dar? A metade de 1, que é meio mol. Eu fiz por regra de 3, mas você poderia ter feito por fórmula. Você se lembra? O número de mols é o quociente de quem por quem? A massa pela massa molar, a massa de cada mol. Então, nesse caso, que massa eu quero converter? Os 20 gramas. Qual é a massa molar do cálcio? 40 gramas por mol. Então, fazendo aqui, gente, essas continhas, olha, simplifico. 2 dividido por 4 dá meio. Aí você vai cortar a grama, né? Cortou a grama. Mol a menos 1 do denominador para o numerador sobe na forma de mol. Então, meio mol. Tudo bem? Então, dizer, gente, 20 gramas equivale a dizer meio mol. Então, olha só agora a próxima regra de 3. O que nós temos, gente? 20 gramas de cálcio ou meio mol de cálcio encontra-se presente em quanto, gente? Em cada quilograma de leite. Vamos lá, gente? 1 quilograma corresponde a quantos gramas? Quilo equivale a 1000. Você se lembra? Então, no lugar de quilograma, a gente pode colocar 1000 gramas. Em 1000 gramas de leite. O que ele quer saber? Qual é a massa de leite? Então, a minha incógnita vai aqui, olha. Qual é a massa de leite necessária para ingerir 0,1 mol? Tudo bem? Meio mol de cálcio em 1 quilograma de leite. 0,1 mol vai estar em qual massa? Tá? Então aqui, gente, seria legal você já pensar na matemática básica assim, olha. De 0,5 para 0,1, ó, daqui para cá, você está dividindo por 5. Então, como são grandezas diretamente proporcionais, basta pegar esse valor e fazer o que com ele? Dividir por 5. Estou mostrando um caminho mais rápido para achar o resultado. Então, essa massa vai dar quanto? Gente, aqui, olha, não está o número 1000. Quanto que é 1000 dividido por 5? Vai dar 200 gramas. Eu fui por esse caminho, mas se você tiver dificuldade de fazer assim, faz a regra de 3 normal, vai chegar ao mesmo resultado. Tudo bem? Então já é o suficiente, gente, para essa aula, tá? Obrigado aí por sua atenção, por sua perseverança, bons estudos e até uma próxima aula.